Eu vi que tu mencionas, inclusive, o Carlos Maximiliano, né, que é um negócio assim, interessante mesmo ali, aquele aspecto do Supremo. Mas voltando à questão assim do Supremo, né, que tu pudesse falar só um pouquinho em relação a tuas impressões assim dessa questão, porque o que me chamou muita atenção também que tu colocas assim já bastante com bastante ênfase que toda essa elite, digamos assim, de constitucionalistas, se dá para a gente dizer desta forma, assim, ela na verdade tinha atuação política intensa, né? E e eu não tinha esse é outro aspecto assim que eu também gostaria de ouvir de ti, porque o que nós observamos hoje, claro, a gente é uma situação completamente diferente, né? Hoje nós temos assim uma vida acadêmica bem mais, digamos, mais presente, mais ampla, mais firme em suas bases. E essas juristas da época nem como é que era essa questão assim ligadas à academia, né, as universidades, a questão assim, isso aí que é uma pergunta que eu te faço. E como é que eram o perfil desses juristas que acabavam na Suprema Corte, que tinham um papel, eu digo por mim, né, como eu já estou há mais tempo sobre a face da Terra do que vocês, eu me lembro assim que isso aí, isso, né, todo mundo sabe disso. Na verdade, a nossa Bíblia nunca foi a Constituição, assim, antes de 88. A nossa Bíblia era o Código Civil, era o perfil do civilismo, né, que era o code, né, enfim, toda a nossa vida jurídica, ela na verdade transitava por dentro e por, digamos, aos arredores do Código Civil do Napoleão, né, e de 1804, né? Então eu te pergunto assim, como é que rapidamente, eu sei que o tema é muito longo, abre, como tu disseste já, tudo realmente abre milhões de portas, né? Mas eu acho que esse é um tema bem interessante, porque no teu livro, na parte, eu acho que final ali, tu aborda muita coisa em relação ao Supremo e tudo, e isso é uma questão atual, assim, dessa como é que o Supremo era e como é que é, enfim, algumas coisas em relação a isso, né? Não precisa aprofundar demais, porque nem temos tempo mesmo, porque eu sei que isso aí Claro, é um claro. mundo. Sobre a parte do Supremo, Conrado, o que acontece? A gente vai ter dois grandes expurgos, né, que isso está ali no livro, né, dois processos de expurgo. Como eu não fui no arquivo do Supremo, poderia ter ido, mas não deu perna e tempo para ir, eu comecei a ver as percepções deles próprios sobre esse processo. Então, a gente tem um expurgo no começo dos anos 30 e um expurgo em 37, 38. Então, a gente vai ver que alguns juristas se incomodavam, por exemplo, eventualmente com a falta de uma pensão, que poderiam ser exonerados sem pensão, outros estavam com preocupações provavelmente privadas, pessoais, legítimas absolutamente, né? Mas privadas. Outros saíam chutando a porta elegantemente, dizendo devolvo meus processos em carga, etc. Mas a gente vai ver que existia realmente uma percepção de que estava diante de um regime que era mais fácil sair de cena e fazer realmente um atestado de que tudo estava acabado, então se saía, do que ficar realmente pisando em ovos por muito tempo. Né? Um dos poucos que dá uma letra realmente é o Maximiliano, que diz: olha, se o regime quer revisar decisões do Supremo, que aconteceu pelo menos uma vez, naquele caso descrito no livro, resgatado pelo ministro Gilmar Mendes em outros artigos dos anos acho que 90, 2000, e como o Maximiliano fala: olha, se vocês querem revisar uma lei pelo Executivo que o Supremo já julgou inconstitucional, o façam, mas é por-se móvel, né? Mas o Sol, a Terra ainda gira em torno do Sol e não ao contrário. Querem fazer algo assim grotesco? Façam. Mas a gente segue aqui com a lei da gravidade, uma série de questões. Então, há questões ali técnicas que vão se desenvolver. Eu tentei esboçar isso no livro da melhor forma que eu pude, mas é um tema aberto, né? A questão do Supremo nesse período.
sim. Daria mais de uma tese, né? A gente vê... Eu gostei que tu mencionas ali que está no voto dele ali, que tu transcreve um pedaço ali, comentas, né, do Galileu, né? Galileu, que eu não comentei que era o Galileu. O que eu acho legal, viu, Luiz? Eu acho bacana, eu gosto mais o Maximiliano, ele tem umas coisas interessantíssimas, assim, eu não conheço profundamente a história dele, né, mas, assim, o livro até hoje, ele é um livro, assim, interessante, o Hermenêutica, né, é um clássico é a hermenêutica clássica, e ele tem coisas, assim, extremamente realistas, né, a questão como é que são feitas as leis, né? Os acordos de liderança. Então, ele tem uns aspectos assim que ainda hoje são válidos. Né? Mas, O Rui Barbosa diz, né, que é o grande comentário à Constituição. Né? O próprio Rui Barbosa, né, coloca 3 edições, tudo mais. Eu tenho todas, porque é muito bom. Né? Tecnicamente, muito bom. E a gente vai ver um Carlos Maximiliano, né, que faz parte da elite castilhista, influenciado abertamente por Spencer, né, conhecido como um positivista spenceriano. Então a gente vai ver a influência do positivismo kantiano, do evolucionismo spenceriano, e depois vira, né, um grande nome elogiado por um liberal como o Rui Barbosa. Então, a gente vai ver, e durante o Estado Novo não faz uma terceira edição do Hermenêutica, do livro principal dele, ele não faz uma versão, vamos dizer assim, autoritária do livro. O livro tem a primeira edição de 25, durante a Primeira República, a segunda edição, se não me engano, é de 30 e poucos, e a terceira acho que é de 42. E a de 42 ela é aumentada, mas ela não dá um giro dizendo que o autoritarismo tem que interpretar a Constituição de modo flexível, maleável, etc. Então a gente vai ver que alguns mantêm suas posições independentemente da conveniência do regime, outros menos. Né? Para encerrar com essa questão do Supremo, Castro Nunes, né, que foi outro jurista muito cultuado nos anos 20, até tem uma monografia premiada chamada A Jornada Revisionista, sobre a reforma da Constituição, que no fim acabou com a reforma de 26. Ele, durante o Estado Novo, vai ser nomeado ministro em 40, vai permanecer até 49, e esse é o único livro que eu não consegui achar. Tem 2 livros, na verdade, que eu não consegui achar. Esse é um dos 2. Ele tem um livrinho editado pelo DIP, pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, que é do espírito público fora dos partidos políticos. Ou seja, os partidos políticos abolidos pelo Vargas, né? Ou seja, não tinha Congresso, não tinha partido político, e o Vargas não tinha um partido político em volta dele, como era o Partido Fascista, o Partido Nazista. Vargas era o presidente uno, que é algo esdrúxulo comparativamente. Então se fala que o Brasil é um caso único naquela época, e talvez além, de um presidente único, não há um partido único, não há partido. E o próprio Castro Nunes, nomeado pelo Vargas em 40, vai ter esse livrinho. Eu consegui achar trechos num jornal, mas eu não consegui achar o folheto, que é um livrinho editado pela imprensa oficial, que eu consegui buscar apenas esses fragmentos, mas o título de estudo, né, do espírito público fora dos partidos políticos. Então mostra realmente que alguns juristas estavam de modo confortável, né, na posição de ministro durante o Estado Novo. Né. Nem todos davam vamos dizer assim, uma provocada no meio de um voto, ou se aposentavam fazendo alguma afirmação pública contra o regime. Né. A gente teve 2 expurgos, o da Revolução de 30 e o do Estado Novo. E depois, em 64, acho que o Felipe Recondo, que escreveu, acho que o Tanque e a Toga, ele começa o livro sobre a ditadura militar e o direito, o jornalista, ele começa o livro dele nas primeiras páginas colocando que nos expurgos durante o regime militar os ministros estão discutindo os expurgos dos anos 30.